vamos falar das bases. Vimos na última aula que se temos os três vetores V1, 2, V3, se eles forem linearmente independentes, qualquer que seja um vetor U no espaço, a gente pode escrevê-los como combinação desse daqui. Então, no espaço, esses vetores vão formar a base. A gente chama de base qualquer sequência de vetores linearmente independentes. No caso aqui, estamos falando de sequência porque a ordem importa para a gente. A primeira das bases, vamos chamar de base na reta. Então, uma base na reta vai ser o conjunto unitário de vetores. V1. Se a gente lembra, o único vetor ele é linearmente independente somente se o vetor ele não for o vetor nulo. Bem, dessa forma, qualquer outro vetor V2 paralelo a V1, porque estamos numa linha, pode ser escrito como combinação linear de V1, ou seja, existe um valor m real tal que V2 seja m V1. Tá? A gente tem um vetor então V1 aqui. Ao longo dessa reta. Qualquer vetor nessa reta poderá ser escrito então em função desse V1 e ele forma base. A próxima base é no plano. No caso, para ter uma base no plano, a gente tem um conjunto duplo ordenado de vetores, vamos chamar eles V1, V2, e esses aqui são novamente linearmente independentes, porque todos os vetores de base são linearmente independentes. Se a gente lembrar, a regra desses dois vetores, para serem linearmente independentes, é que eles não poderiam ser paralelos. Então, não paralelos. E se a gente tem vou fazer aqui o plano. Então, qualquer vetor vai existir nesse plano. A gente vai ter o nosso vetor V2. O vetor aqui V1. V1. E vamos falar que o V3 seja dado por esse vetor aqui. Um vetor qualquer no plano. Então a gente pode ter
fator multiplicado por V1 nos dá esse vetor aqui, que seria o alfa 1 V1, e multiplicando o V2 por alfa 2, a gente obtém esse outro vetor aqui. Desta forma, a gente pode sempre escrever qualquer vetor no plano em função dos vetores de base. A gente vai ter, nesse caso, V3 ser igual a alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Tudo bem? Próximo é a base no espaço. Nesse caso seria uma terna ordenada B, seu vetor 1, vetor 2 e vetor 3. São conjuntos linearmente independentes, portanto, eles são não coplanares. E da mesma forma que a gente pode escrever um outro vetor qualquer em relação a esses dois, no espaço também podemos fazer o seguinte: um vetor qualquer vai poder ser escrito da seguinte forma: uma combinação linear dos vetores da base. Falando em base, tem uma base que é especial e vamos vê-la com frequência, é chamada de base ortonormal. Basicamente é uma ortogonal e normal. A gente pode representar ela pelos seguintes vetores, vamos chamá-los de I, J, K. E o desenho delas seria fazer aqui vetor I, vetor J e o nosso vetor K. Ela tem que satisfazer duas condições. O vetor I, J, K são 2 a 2 ortogonais. Ou seja, o vetor I perpendicular ao J, esse perpendicular ao vetor K, e o I perpendicular a K também. A segunda condição é que o módulo, o comprimento de todos esses vetores sejam unitários. Comprimento igual a 1. E por que a gente usa bases e precisa descrever a base e um vetor em termos da base? Porque a gente vamos começar a escrever os vetores agora através de um sistema de coordenadas de vetor. De um vetor. Então, nesses problemas é sempre dado uma base. Então, seja dado uma base ortonormal
I, vetor J, vetor K. E a gente sabe que a gente pode escrever qualquer vetor V no espaço como sendo uma combinação linear desses vetores. Tá? Então, a gente pode falar que existe um único conjunto de números reais, alfa 1, alfa 2, alfa 3, reais, tal que a gente possa escrever um vetor V como sendo alfa 1, vetor I, mais alfa 2, vetor J, mais alfa 3, vetor K. Mas uma vez que você fixa a base, você já está dando quem são esses vetores aqui. A gente pode representar o vetor V, uma vez dada a base, pela sequência das coordenadas de cada um dos vetores. Alfa 2, alfa 3. Ou em alguns livros vocês encontram também essa notação aqui, alfa 2, alfa 3 e um B aqui que indica a base. Especialmente útil quando a gente trabalha com mais de uma base e você quer identificar quais as coordenadas de uma determinada base. Então, qual a vantagem de ter o sistema de coordenadas? A gente vai realizar operações com os vetores. E dado uma base sempre, no nosso caso, ortonormal, dado a base B, que é essa daqui, e também dado dois vetores, vou chamar de vetor U, isso é igual a 1, a 2, a 3, e o vetor V, que vai ser B1, B2, B3. A gente vimos a adição de vetores, unindo-os ou completando o triângulo ou pela regra do paralelogramo. Aqui, nessa notação, é bem conveniente, porque se a gente tem o vetor U mais o vetor V, simplesmente a soma dos coordenadas individuais vai ser A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Fora a adição, temos a multiplicação por um escalar. Nesse caso, lambda vezes o vetor U, que é A1, A2, A3, é igual a lambda A1, lambda A2, lambda A3 e vice-versa também. A gente também podemos querer escrever o módulo, o comprimento de um vetor. Então, comprimento também chamado de módulo ou até norma. Então, seja esses vetores
U, vetor V, que é o ângulo de 90. Esse vetor aqui vai ser o vetor U mais V, sendo U perpendicular ao vetor V. A gente sabe do teorema de Pitágoras, que esse comprimento aqui ao quadrado é igual a esse comprimento ao quadrado mais este. Então, o comprimento de um vetor é dado pelo módulo ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras agora. Vai ser esse outro lado ao quadrado mais este ao quadrado. E isso aqui foi só para lembrar o teorema de Pitágoras. A gente vai usá-lo agora. Para isso, precisa desenhar aqui outra área. Vamos lá. Vamos tentar desenhar aqui esse eixo. Então, vamos ter o nosso vetor da base, aqui em laranja, são esses vetores. I, J, K, comprimento unitários. Daí, eu quero vamos falar que eu vou ter meu vetor Z. E na base ortonormal, ele é representado por A, B, C. Essa base. Então, A pelo vetor I vai me dar esse vetor aqui. Esse é o vetor AI. Esse é o meu vetor BJ. E esse é o CK. Então, vamos fazer essa soma aqui. Quem que é o nosso vetor aqui? A, esse é o ponto O, esse é o B, aqui em cima é o C, aqui é o D. Então, nosso vetor Z, ele vai ser um vetor vai sair daqui da origem e vai para essa extremidade aqui, esse ponto. Vou chamar, chamei esse ponto aqui, vou chamar de C, não esse, mas esse ponto aqui. Vou fazer o nosso vetor Z. Esse é o nosso vetor Z. Essa é a projeção dele aqui nesse plano AB. A ao B. Então, Z vai ser o nosso vetor O, de O para C, aqui para cá. Quem que vai ser o vetor O para C? Vai ser o vetor OD mais DC. OD
mais o vetor DC. Aqui é um ângulo reto, tá? Temos OD perpendicular ao vetor OC. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras aqui, porque é um ângulo reto. Que nem aqui, ó, esses dois exemplos. Então, a gente pode falar aqui, Z, no caso OC, módulo de OC ao quadrado, vai ser igual ao módulo OD ao quadrado, mais o módulo de OC ao quadrado. Mas quem que vai ser OD? Quem que é esse vetor? Daqui até aqui. Para essa figura a gente sabe que o vetor OD é a soma do OA mais OB. É o vetor OA mais o vetor OB. E OA e OB também estão a 90 graus. Perpendicular ao OB. Os nossos vetores da base são ortonormais. Disso temos que o módulo de OD ao quadrado vai ser igual ao módulo OA ao quadrado mais o módulo OB ao quadrado. Agora, se a gente substitui esse valor aqui de OD nessa equação aqui, a gente vai obter que nosso vetor módulo de OC ao quadrado ser igual ao módulo OA ao quadrado mais o módulo OB ao quadrado mais o módulo de OC ao quadrado. Opa. OD mais DC, aqui é DC, aqui é DC. Pequeno engano, DC esse vetor aqui, da D a C. Então, daqui para cá é igual a aqui para cá, mais daqui para cá. Então, esse aqui é o nosso vetor Z, OC. Quem que vai ser OA? OA é o nosso vetor AI. Esse é o módulo de AI ao quadrado. OB é o nosso BJ. E DC, paralelo a esse aqui, é o nosso CK. Isso aqui dá para simplificar e colocar mais em evidência que o nosso C ao quadrado vai ser igual ao módulo de A, módulo do vetor I ao quadrado, isso aqui também está ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, módulo do vetor J ao quadrado, mais módulo de C ao quadrado, módulo do vetor K ao quadrado. E pela definição da base ortonormal, esses módulos aqui, módulo de I, módulo de J, módulo de K, são todos igual a 1. Portanto, a gente vai ter que o módulo do vetor Z ao quadrado vai ser módulo
da coordenada A mais B mais aquele do C. Né? A gente obtém, portanto, o módulo de um vetor simplesmente pela a soma do quadrado das coordenadas aqui. Esse aqui é o módulo do vetor ao quadrado. Só o módulo do vetor seria a raiz quadrada, módulo de A quadrado mais módulo de B quadrado mais módulo de C ao quadrado. Agora, o que falta é ver como é que essa dependência linear afeta... como que a gente vê a dependência linear através das coordenadas. Vou colocar aqui. Dependência linear pelas coordenadas. Pelas coordenadas de um vetor, no caso. Então, caso de dois vetores, vimos que os vetores A e B são linearmente dependentes somente se um for um múltiplo do outro. Tá? Se eu vou poder escrever A como sendo um alfa B, ou escrever o vetor B como sendo um beta do vetor A, sempre um sendo múltiplo do outro. E, por exemplo, se são dados dois vetores para a gente, notação de coordenada, tipo 2, menos 1, 3, a base B, e 8, menos 4, 12, esses dois vetores aqui, eles são linearmente dependentes. Que dá para ver que desse para esse tem um fator 4. Então é um múltiplo do outro. E qual que seria o de três vetores? Nesse caso vamos ter os três vetores A, B e C. E eles vão ser linearmente dependentes se um for a combinação do outro. Ou seja, vamos supor que seja o vetor C. C é igual a alfa A mais beta B. Se a gente escreve o vetor A como sendo A1, A2, A3, base B, vetor B, seu B1, B2, B3, e o último deles, o nosso vetor C, vai ser C1, C2, C3. Dessa equação vamos ter aqui C1, C2, C3 vai ser igual a alfa A1, A2, A3 mais beta B1, B2, B3. Portanto, aqui eu vou ter alfa A1 mais beta B1, usando as propriedades que mostrei anteriormente, alfa A2 mais beta B2, alfa A3 mais beta B3. Essa equação aqui equivale a dizer que C1 é igual a esse termo, C2 é igual a esse outro, e C3 é igual a isso aqui, né? Que é igual ao C1, esse é igual ao C2 e esse é igual ao
C3. E esses vão ser linearmente dependentes se e somente se as coordenadas de um deles forem combinação linear das outras duas. Isso faz a gente lembrar do determinante de uma matriz, né? O determinante de uma matriz quadrada ela é zero se e somente se uma das linhas for combinação linear das outras. Determinante zero de uma matriz quadrada se uma linha for combinação das outras. Se a gente fizer saber o determinante, vou apresentar aqui essa matriz desses três vetores, querendo saber se um deles vai ser combinação linear das outras, ter A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Isso daqui vai ser igual a zero se for combinação um do outro, e portanto zero indica que os vetores A, B, C são linearmente dependentes. Já se o resultado for diferente de zero, os vetores, nesse caso, são linearmente independentes. Então, isso aqui é um jeito de também descobrir se determinados vetores são linearmente dependentes ou não. Vamos ver o que a gente pode fazer ainda com as bases. Uma vez que a gente usa uma base para representar um vetor, o que acontece? A gente quer saber em relação a uma nova base. A gente chama isso de mudança de base. E vamos falar que é dado um vetor U. U vai ser x, y, z em uma base E. Esse dos vetores E1, E2 e E3. Então, esse aqui é o vetor da base E. A gente quer determinar as coordenadas, a gente quer saber quem vai ser o vetor x', y', z' em uma nova base f. Isso aqui é quem? A gente quer determinar isso aqui. E aquilo que é dado para a gente é que essa nova base f ela é formada por esses vetores f1, f2, f3. Okay. Isso é que o nosso vetor U seria, na base E, seria x E1 mais y E2 mais z E3 vai ser escrito, vai ser o mesmo vetor, só que escrito em base diferente. Vai ser o x' F1 mais y' F2 mais z' F3. Tudo bem? E ele dá pra gente quem que é esses vetores. Tá? Então ele vai falar que o F1 vai ser uma combinação A11 mais
mais A21, 2, mais o A31 e 3. Assim por diante. Vamos ter o segundo vetor, base, A12 E1, A22 E2, mais A32 E3. A32 E3. O próximo vai ser F3, A13 E1, mais A23 E2, mais o A33 E3. Então, como que a gente vai escrever U agora? A gente tem aqui o nosso vetor U. O U vai ser x', mas F1, quem que é F1? Ele vai ser A11 E1, A21 E2, mais o A31 E3. Mais, a gente vai somar a y' F2, y' F2 vai ser A12 E1, mais A22 E2, mais o A32 E3, mais o último aqui, z' A13 E1, mais o A23 E2, mais o A33 E3. Agora a gente quer descobrir quem que vai ser x, então a gente tem que escrever isso tudo isolando o vetor E1, E2 e E3. Então o vetor U aqui vai ser igual a x' A11 mais y' A12 mais z' A13. Todos esses estão multiplicados pelo mesmo vetor E1 mais x' A21 mais y' A22 mais z' A23. Tudo isso são multiplicados pelo vetor E2 mais x' A31 y' A32 mais z' A33. E esse é multiplicado pelo vetor E3. Agora, esse termo aqui se a gente olhar aqui, é o x. Esse termo aqui é o x. Esse termo aqui, essa parênteses, é o nosso y. E esse termo aqui é o nosso z. Aqui multiplica E3. A gente vai poder escrevê-lo da seguinte forma. X vai ser igual a A11 x' mais A12 y' mais A13 z'. Y vai ser igual a A21 x' mais A22 y' mais A23 z'. E o z vai ser A31 x' mais o A32 y' mais o A33 z'. A gente pode ter uma representação matricial para esta.
essa equação. A gente representa da seguinte forma. Deixa eu eliminar aqui embaixo. Então a gente pode representá-la numa forma matricial. Nesse caso teríamos esses vetores aqui, x, y, z. São aqueles que estão representados na nossa base E. Vai ser representado pela seguinte matriz: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Quem está multiplicando são esses vetores aqui, x', y', z', e esses estão na base F. Essa matriz aqui, a gente escreve ela como sendo M, para abreviar agora. Só que a gente queria saber quem que é o na base F. Desse jeito, a gente acabou descobrindo quem que vai ser as coordenadas do U na base E, dado que a gente saiba quem são esses elementos da matriz, que são dados pela nova base aqui. Quando a gente define a nova base, eles estão aqui. E esses vetores aqui que são da base F. Tá? São esses aqui da base F. A gente quer saber quem são esses. Essas são as nossas incógnitas. Para isso a gente tem que isolar e a gente vai passar multiplicando a esquerda pela matriz inversa. A matriz inversa de M. Nesse caso, vamos ter a matriz inversa que multiplica x, y, z, a base E, vai ser igual a matriz inversa por M, por esse elemento aqui, x', y', z', f. A matriz inversa por M é a matriz identidade, portanto, a gente vai obter o que a gente queria determinar no começo. Portanto, para achar esse vetor, a gente multiplica a matriz inversa desta por esse vetor, para passar do E ao F. Já do F ao E é pela matriz M. São as equações de mudança de base. Vamos ver um exemplo prático agora. Deixa eu apagar aqui. E quer que você determine esse vetor U, ele é 3 menos 2, 2, tudo isso na base E, quer que determine U na base F, sabendo que o nosso vetor F1 vai ser 2 vezes E1, caso menos 1, 3, F2, isso é igual a 1, 3, menos 1. E o vetor F3 isso é igual a 1, 1, 1. Então, a matriz de mudança da base E para F é a matriz M, que a gente monta aqui esses elementos. A gente vai pegar e colocar o primeiro vetor aqui na primeira coluna. Esse 2,
segundo vetor, na segunda coluna. 1, 3, menos 1. Como no exercício anterior. Como na dedução lá da matriz M anterior. Então, para mudar da base F para a base E, a gente precisa da matriz inversa dessa daqui. Para achar a matriz inversa, vamos precisar achar o determinante dessa matriz M. Então, o determinante da matriz M vai ser, vamos pegar os elementos 2, aí fica da submatriz 3, 1, menos 1, 1. Vamos depois pegar o elemento 1, muda de sinal. Vamos ter a submatriz menos 1, 3, 1, 1, mais o elemento 1, a submatriz menos 1, 3, 3, menos 1. Isso daqui a gente pode resolver. Esse aqui vai dar 8. Este é 4. Mais 4. Esse aqui vai me dar menos 8. O total vai dar 4. O determinante é 4. O próximo passo é determinar a matriz de cofatores. Matriz de cofatores de M. Esse daqui eu vou pegar para esse elemento. Tem um elemento aqui. Para esse elemento, vou tentar achar o determinante da submatriz aqui. Isso aqui vai me dar 4. Esse, vou pegar a submatriz desse com esse aqui. E mudo o sinal novamente. Então aqui vai me dar, em vez de menos 4, vai ser mais 4. E esse elemento aqui eu vou ter menos 1 com 1 é 1, menos 9 dá menos 8. Esse por diante. Isso aqui vai me dar menos 2, menos 1, 5, menos 2, menos 3 e 7. Se vocês têm problema em determinar a matriz de inverso de matrizes, é importante praticar, porque aqui a gente vai usar bastante em mudanças de base. Então, uma vez que você determina a matriz de cofator, qual que vai ser a matriz inversa? A matriz inversa vai ser 1 dividido pelo determinante da matriz M, que multiplica pelo cofator de M transposto. Ou seja, vimos que é 4, vamos ter 1 sobre 4. E a transposta da matriz de cofatores, você troca linha por coluna. Então, aqui eu vou ter 4, 4, menos 8, menos 2, menos 1, 5, menos 2, menos 3, e aqui 7. Agora estamos perto de poder determinar o nosso vetor. Ou seja, quem seria x', y', z', né? Na base F. Vai ser 1/4, 4, 4, menos 8, menos 2, menos 1, 5, menos 2, menos 3 e 7. Essa é a nossa matriz inversa. Vou multiplicar a matriz dos vetores na base E. Essa daqui, ó. 3 menos 2, 2. 3 menos 2, 2. Aqui o produto de matriz do vetor é linha pela coluna. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Isso aqui vai te dar 12 dividido por 4, 3. E aqui também, esse por esse, mais esse por esse e esse por esse.
vai dar 2 e aqui vai ser menos 5. Portanto, o vetor U na base F vai ser 3, 2 e menos 5. É o que ele estava pedindo.